quero mais uma vez saudar a decisão do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad, que ontem anunciaram a suspensão da dívida do meu estado, do Rio Grande do Sul, com a União por um período de 3 anos. Achei que a grandeza prevaleceu, o governador do estado, Eduardo Leite, se fez também presente, embora virtual, devido à situação do Rio Grande do Sul. E falo aqui já dos valores. O valor das parcelas nesse período vai estar em torno de 11 a 12 bilhões. Como a gente fala, é injeção direta na veia. É um dinheiro que, em vez de vir para cá, vai ficar lá. Será inserido em um fundo para ser utilizado na reconstrução do nosso estado, incluindo aqui, só como exemplo, cidades inteiras que vão ter que mudar de lugar. Aqui é 11 bi, mas há gente que fala que, no mínimo, 100 bilhões de acréscimo terão que vir para mudar as cidades todas de um lugar para o outro, né? O fundo para ser utilizado na reconstrução do estado, aqui poderíamos falar de escolas, de hospitais, das fábricas, do comércio, das lojas, enfim, o cantinho de cada um, né? Ninguém abre mão de ter a sua residência. Os juros também serão zerados, presidente, pelo mesmo período, nas palavras que ouvi do nosso querido Haddad e também do presidente Lula, o que avançaria daí além dos 11 a 12 bilhões. Com isso, o alívio sobre a caixa do Estado chegará a 23 bilhões com esse movimento, mediante as negociações que foram feitas e que foram anunciadas no dia de hoje. Um projeto de lei complementar virá aqui para o Congresso, passando primeiro pela Câmara de Deputados. Eu já ouvi ontem uma entrevista do presidente da Câmara, o Lira, onde ele disse que ele votará ainda esta semana. E aqui eu tenho certeza, eu não vou pedir, que seria quase que uma provocação. Eu tenho certeza que, chegando aqui na casa, nós vamos votar no mesmo dia, por obra do presidente Pacheco e por Vossa Excelência, senador veneziano, por toda a mesa da casa e pelos 81 senadores. Ressalto que isso não é um perdão da dívida, né? Não vou aqui faltar com a verdade, não é um perdão da dívida, mas sim uma suspensão. Nesse período, o governo do Estado não mandará nada para cá, e ao ficar investindo lá nesse fundo e já começando a recuperar aquilo que for possível, né? Porque tem cidades que é diferente. É todo um projeto de reconstrução da cidade totalmente. No final do período de 3 anos, será avaliada a forma de retomada do pagamento da dívida do Estado. Eu tenho um projeto que eu apresentei ainda em 2015, que trata da discussão da dívida dos estados, E claro que não é um projeto para discutir agora, né? Quando nós falarmos da dívida dos estados, poderíamos, num outro momento, fazer esse debate. Sei que agora, e o Senado todo reconhece, que o desespero é um filme de terror, um apocalipse quase, se dá lá no nosso estado. Pelos números que já coloquei aqui, já estamos chegando a 150 mortos, e são milhares e milhares de pessoas que estão sem o seu teto, né? Desaparecidos são mais de 130, que se somar os desaparecidos com os mortos, infelizmente, os números não são favoráveis, são muito tristes. Presidente, lembro que a dívida total do Estado com a União é de 104 bilhões de reais, conforme dados fornecidos pelo próprio governo do Estado. Quero destacar que o anúncio da suspensão da dívida do Rio Grande do Sul foi feito no Palácio do Planalto, contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, além do vice-presidente supremo, Edson Fachin, e o governador, como eu disse, participou online.
Todos os três poderes públicos do país estão juntos nesse momento. É um momento de extrema tragédia que acometeu o nosso estado do Rio Grande do Sul. Eles estão agindo. Eu tenho destacado porque, num momento como esse, não é correto, não é justo, eu digo que não é decente. É uma postura indecente querer fazer uma disputa ideológica ou partidária, até com fake news, e muita fake news, num momento como esse. Pode ver que eu tive cuidado aqui, e falo no nome do governador do Estado, o Eduardo Leite, né? Falo em nome dos ministros do Supremo, do Tribunal de Contas, como já falei outros dias, falo no nome do presidente da Casa e falo no nome, inclusive, de Vossa Excelência e tantos quando for necessário. É preciso que, nesse momento, prevaleça o espírito de solidariedade, o espírito de entender que uma calamidade como essa, um ciclone como esses três que passaram pelo Rio Grande do Sul, praticamente não tem nada na história da humanidade parecido. Porque os focos em muitos países que são menores que o Rio Grande do Sul ainda são localizados, ou mesmo aqui, quando houve catástrofes semelhantes, é localizado num ponto do estado. E ali não. É um estado de 12 milhões de pessoas e praticamente todo o estado foi atingido. Então, se tu olha para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, tu vê pessoas desamparadas caminhando, pensando aonde vou. Que as águas vão baixar, vão ter que baixar. Seja uma semana, duas, mas vão baixar. Mas enquanto não baixar, como diz o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, não voltem para as suas casas. Esperem a orientação que está sendo dada pelo governo do Estado, pelos prefeitos, a hora de voltar. Eu sei que é difícil, né? Quem não quer voltar para a sua casa com a preocupação até dos assaltos que existem, não dá para negar isso, apesar do esforço supremo, eu diria, dos bombeiros, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar, da Polícia Civil, todas as forças públicas estão se somando para não permitir que as casas sejam assaltadas e até, infelizmente, a violência, né, contra crianças, contra adolescentes e mulheres e até homens que, em certo momento, percebemos que entram num estado de agressão e a gente lamenta muito isso. Claro que é minoritário. A solidariedade total que percebo do povo brasileiro e, naturalmente, do povo gaúcho, aqueles que não estão neste momento tão difícil, é enorme. Quero, senhor presidente, dizer que destaco a importância de o Brasil ter novamente, e já foi anunciado, está sendo entabulado, ajustado, o auxílio emergencial, como tivemos na época da pandemia. O governo Lula e sua equipe estão trabalhando para que seja anunciado o mais rápido possível a volta do auxílio emergencial para socorrer as vítimas dessa tragédia nunca vista no meu estado. Essa medida é essencial para proporcionar um alívio financeiro imediato às famílias afetadas, ajudando-as a construir a reconstruir suas vidas e enfrentar as dificuldades do dia a dia. Um exemplo de solidariedade, quero aqui destacar, senhor presidente, de uma ajuda que vem das vítimas da tragédia de Brumadinho. Olhe bem, as vítimas da tragédia de Brumadinho destinaram 2,2 milhões do seu fundo lá, do fundo que está mantendo eles para o Rio Grande do Sul, essa doação, uma doação histórica. Esse fundo faz parte de um acúmulo criado para indenizar famílias afetadas pelo rompimento da barragem de Minas Gerais. Os próprios familiares em assembleia decidiram doar 2 milhões do fundo deles. Vejam bem a grandeza desse gesto. Destaco ainda que, até o momento, os recursos federais, não estou nem computando os 5 mil reais que estão sendo destinados já para milhares de pessoas, destaco que, até o momento,
os recursos federais destinados ao Estado já somam em torno de 90 bilhões. Presidente, o quadro atualizado da tragédia, e aqui a última folha, eu vou resumir. Dos 497 municípios do Estado, 450 foram atingidos. Mais de 2 milhões de pessoas afetadas. 148 mortes. 806 pessoas feridas. Ferimentos, infelizmente, de grande monta. Pelo menos 125 desaparecidos. O cenário ainda é de guerra. Estradas e pontes totalmente destruídas. Rios transbordando. Cidades submersas.